Graças a Deus, graças ao nosso bom Deus por mais um momento que estamos nós juntos nesta live, ao qual o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, nos concede o privilégio de estarmos juntos. Como prometido, testificamos, falamos que nesta noite estaria falando um pouco sobre algo que precisa muito a atenção de muitas pessoas. Nós vamos estar comentando de onde surgiu o mal. O mal, ele teve que vir de um lugar. Quem criou o mal? Quem criou o mal? De onde surgiu o mal? Quem criou o mal? Sabemos que existe muitas maldades na vida de muitas pessoas, e por trás das maldades existe o causador, e é quem criou o mal. Então nós vamos estar comentando sobre isso, e justamente enquanto vai chegando aí, enquanto não chega aí os nossos irmãos, nós vamos cantar um louvor, vamos louvando a Deus aqui, aí enquanto vai entrando algumas pessoas aí, para nós estar dialogando sobre isso. Quem criou o mal? Quem criou o mal? É uma das coisas hoje que é muito debatido, muitos debates sobre o assunto, e mesmo assim não se chega a uma conclusão. Depois que terminam os debates, não se chega em uma conclusão, muitas das vezes, definitivo, de onde o mal surgiu, Mas quem criou o mal, hein? Quem criou o mal? Vamos louvar o Senhor Jesus, e de acordo à vontade do Senhor, nós possamos sim estar justamente ouvindo você. Se você tiver uma dúvida, você só pode escrever aí, digitar aí, e assim estaremos dialogando. O tema dessa live é: quem criou o mal? Ah, pastor, quem criou o mal foi o inimigo. Vamos ver o que a Bíblia diz concernente isso, Vamos louvar o Senhor enquanto está chegando algumas pessoas aí, As pessoas chegando aí. Glória a Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Sua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Sua presença, Senhor. Não há nada melhor, não há nada igual, não possa comparar. Sua presença, Senhor. O nosso assunto hoje é maravilhoso. Por que o ser humano peca? Pastor, isso é fácil demais. Será se é o que nós temos ouvido? Será se é? O que a Bíblia diz concernente isso, hein? Existe um rio, Senhor,
flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que cura e que limpa, por onde o rio passar, tudo vai transbordar, pois nela a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Fonte de água viva, tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, vocês que vão chegando, eu quero ser bem objetivo na aplicação do que vou estar comentando nesta noite, né? Queremos falar nessa noite quem criou o mal. Quem criou o mal? De onde surgiu o mal? De onde veio? Será que o mal caiu da onde para entrar na humanidade, né? Porque tudo existe o causador, não existe efeito sem causa, né? E nós observando à luz da Bíblia, a gente chega a uma conclusão. Temos que chegar a uma conclusão, porque o desejo de Deus é com que nós viemos ter conhecimento do que vai acontecer. É desejo de Deus que nós viemos ter conhecimento do que aconteceu, do que está acontecendo e daquilo que ainda vai acontecer. É desejo de Deus. E quando nós se deparamos diante de Deus com o objetivo de conhecer a Ele, para que nós viemos ter desejo de estar perto dEle, quando nós vamos assim com esse objetivo, Deus vai se revelando para os seus filhos, porque o desejo de Deus é com que os seus servos venham conhecê-lo, venham lhe conhecê-lo. E como conhecer a Deus? Para nós conhecer a Deus é necessário que nós estejamos em conexão com o próprio Deus. E a conexão que nós temos com Deus, ela é tão assim maravilhosa, porque Deus, a cada vez que vê que nós estamos preocupados em conhecer Ele, estar em conexão com Ele, Deus vai se revelando os seus propósitos, revelando para nós os seus projetos. E o que fazer para termos desejos de estar mais próximo de Deus? Só através das Escrituras Sagradas. Quando nós meditamos nas Escrituras Sagradas, nós passamos a conhecer mais o nosso Deus, o desejo vai brotando mais de conhecer a Deus, e isso é que faz com que nós venhamos ter desejo de ter intimidade com Deus. Às vezes alguém diz assim, não pode, você quer conhecer Deus, cuidado, que Deus é mistério. Na própria Bíblia manda que nós devemos conhecemos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. O que fazer para conhecer? É nós a cada dia estar em comunhão com Ele. A vida dois, os casais, não é assim? Cada dia que passa, o esposo conhece mais a esposa. Cada dia que passa, a esposa conhece mais o esposo, e é assim que vai prosseguindo, é assim que funciona a coisa. Cada dia que passa, um vai conhecendo mais o outro. Cada dia que passa, um vai conhecendo mais o outro. E isso é bom, né? Isso é bom que a cada instante
nós vamos conhecendo uns aos outros. Porque o que faz a pessoa ter desejo de continuar em um ambiente é quando a pessoa descobre um pouco hoje e sabe que amanhã tem como explorar e conhecer mais alguma coisa. Está entendendo? Então, conhecer traz à pessoa desejo de prosseguir. E eu quero falar nessa noite sobre quem criou o mal, né? Eu estou dando a introdução aí, enquanto alguns irmãos vão entrando aí, mas assim, se não entrar vai ficar aí gravado. Mas quem criou o mal? Definitivo, quem criou o mal? E por que nós pecamos? Nós somos culpados por pecarmos? O que a Bíblia diz? É fácil abrir a boca e dizer: ó, meu irmão, você peca, você é culpado, você é um terrível, você cometeu pecado, tem que ser extirpado, tem que ser destruído, você tem que ser punido, porque você está cometendo pecado. É fácil dizer isso. Mas quem é o culpado? Por que nós pecamos? A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. E tem um relatório onde se propaga assim a origem do mal. Quem originou o mal? De onde o mal veio? Quem criou o mal? Por que o mal está? Por que esse mundo está assim transtornado? É por causa do mal? Por que o mundo vira assim de cabeça para baixo, está tudo transtornado, as coisas estão feias cada dia que passa? Por que isso acontece? É por causa do mal? É porque o mal está pegando todo mundo? É por causa de Satanás? É por que existe toda essa maldade, né? Nós sabemos que o culpado de todas as coisas não é Satanás. A Bíblia nos mostra, veja só, a Bíblia nos mostra que quando Jesus arrebatar a igreja, levar para os céus, quem ficar na terra vai sofrer um período de 7 anos chamado de grande aflição ou grande tribulação. Eu quero já louvar a Deus pela vida do irmão Edilson, que já está aí já na conexão, né? Deus abençoe o irmão Edilson, né? Irmão Edilson, esposa da nossa irmã Keila, e também a nossa irmã Simone Marques. Nós estamos, irmãs Simone e irmã Edilson, e aqueles que for chegarem. Esse é o tema nessa noite. Quem criou o mal? Ah, pastor, quem criou o mal foi Satanás. Será se foi Satanás? Veja só, quando Jesus arrebatar a igreja, conforme falei, ele vai estabelecer na terra um período chamado de grande aflição ou grande tribulação. Nesse período de grande tribulação, a Bíblia diz que muitos vão sofrer. Quando terminar o período da grande tribulação, antes de terminar, Deus vai prender Satanás e todos os seus anjos. Deus vai prender Satanás no abismo. O mal, o terrível causador do mal, Satanás. Deus vai prender ele no inferno. Deus vai prender Satanás e todos os seus anjos. As pessoas que não aliaram ao anticristo na grande tribulação, as pessoas que não morreram na grande tribulação, elas vão entrar no reino milenar, um período de 1000 anos. Esse espaço de 1000 anos, não existe demônios nesse espaço de 1000 anos. Muita gente na face da terra, muitas pessoas vão entrar no milênio, vai viver na terra durante 1000 anos. Enquanto estiver acontecendo esse chamado reino milenar, que será na terra, a igreja que foi arrebatada está com Cristo no céu. Ela está com Cristo lá na glória. Ela está com Cristo na glória. A igreja no céu, aqueles que não foram arrebatados, mas foram fiéis a Deus na grande tribulação, vai entrar no reino milenar. Só que no reino milenar, vou voltar a falar, que não existe demônios para perturbar ninguém. Não existe demônios, não existe causador de destruição, de prostituição, não existe demônios para destruir as pessoas. E mesmo assim, a Bíblia diz que as pessoas vão ser maldosas. Mesmo assim as pessoas vão pecar no milênio. E Satanás, não tem demônio no milênio. E mesmo assim as pessoas vão pecar. Está escrito lá em Isaías 65, versículo 20. Isaías 65, versículo 20. Mesmo assim, as pessoas vão pecar. Não todas. Isso que eu quero te dizer é para você entender que o causador de destruição não só é o inimigo. Não estou defendendo ele porque ele é terrível mesmo. Mas entendemos que no milênio não existe demônios, não existe,
E mesmo assim as pessoas vão pecar. Vão pecar. 65 de Isaías, versículo 20. Vão pecar. Aqui nós já entendemos que o mal não é só causado pelo inimigo. Não, não é só causado pelo inimigo. O inimigo não chegou e colocou o mal dentro das pessoas, igual a mosca vai na carne, coloca a sua larva e vai embora. Depois, com o tempo, cresce, desenvolve, aparece o bicho e desteora a carne, dissolve e destrói tudo. O inimigo não foi tipo uma mosca que chegou e implantou no homem o mal, tchá, e foi embora. Não, nada disso. Nada disso. O inimigo não implanta. O inimigo não implanta. Lembra de Adão e Eva? O inimigo chegou, conversou com Eva. Eva ouviu a voz do inimigo. O inimigo não forçou ela a comer do fruto. Simplesmente teve um diálogo com ela, convenceu ela. Ele não chegou e empurrou o fruto na boca dela. Já ia falar maçã, não é maçã. Não tem textos bíblicos que nos fala de maçã. O inimigo não fez ela comer do fruto forçado. Simplesmente foi um diálogo. Simplesmente mexeu com o sentimento dela, conseguiu ludibriar ela e ela passou, ela comeu do fruto, né? O inimigo esclareceu para ela acerca do fruto, o que aconteceria quando comesse o fruto. Só que o desejo de comer do fruto já estava dentro dela, porém ela não comia. Ela chegou alguém e deu uma ajuda, aí ela comeu. Então, antes do inimigo, já tinha desejo dentro dela. Eu quero deixar bem claro, porque esse é o tema do que vamos entrar mais profundo aqui. Vamos entrar mais profundo, porque eu costumo dizer, de acordo com textos bíblicos, que o pecado, o erro, a tendência de errar, não entrou na humanidade, não foi quando Eva comeu do fruto. Não. Não foi quando Eva comeu do fruto. Está entendendo? Não. Muito antes de comer do fruto, o ser humano já tinha tendência de errar. O ser humano já tinha tendência de errar. E você vê, se por acaso Eva não comesse do fruto, Adão não comesse do fruto, você acha que hoje as pessoas eram sem pecado? Você acha, se Adão e Eva não comessem do fruto, será que as pessoas hoje eram sem pecado? Não tem como dizer que eles eram sem pecado. Não, porque ainda que Adão e Eva não comessem do fruto, ia ter alguém que ia desobedecer a Deus, acerca da regra que Deus havia falado. Amém? Então eu parto daqui, eu quero ler um texto de Ezequiel 28, porque esse é o objetivo, né? Deixando claro quem criou o mal. Se você for no YouTube e procurar aí no Google, você procurar lá acerca, eu quero saber quem criou o mal, dificilmente você vai achar, aqui está dizendo e mostrando que quem criou o mal foi o cão, quem criou o mal foi Eva. Não, você não vai achar, porque é uma das coisas, umas fontes de muitos debates, e muitas das vezes não se chega a uma conclusão. Agora eu vou te dizer por que não chega a conclusão. Você pega um teólogo, depois você vai pesquisar e você vai ver o que eu estou te dizendo. Se você clicar lá, quem criou o mal, lá vai estar nos debates os grandes teólogos. Eles vão debater, vai falar, vai terminar o debate e eles não explicam quem criou o mal. Eles não falam, de fato, definitivo, foi assim, o mal foi assim. Até porque não existe efeito sem causa. Agora, muitas das vezes, por que não se propaga? Porque muitas das vezes, os próprios teólogos, eles têm as ideias. Eles têm os seus conhecimentos, mas muitos não podem sair de cima daquilo que aprendeu. Nas suas aulas de teologia, se eles aprenderam que pau é pedra, eles aprenderam daquele jeito, que pau é pedra. Quando eles for ensinar o que é pau, eles vão continuar dizendo de acordo com o que eles aprenderam, pau é pedra. Mas se for um teólogo que diz, não, mas eu acho que não é pau, não é pedra, mas eu aprendi assim, se eu falar contra, eu vou perder a bancada, porque você sabe, existe academia, existe muitos teólogos que eles falam a mesma linguagem. Eu arrumaria uma briga, eu só propagar que é desse jeito, sendo que todos os meus amigos dizem que é desse jeito, e muitos deles não querem divergir, eles preferem concordar com aquilo que a boa classe diz. Mas você não vai achar definitiva alguém dizendo quem criou o mal. Mas a Bíblia fala.
A Bíblia, correndo textos, contextos, você vai descobrir quem criou o mal. Quem criou o mal. Veja só o que diz Ezequiel. Nessa época desse texto que eu vou ler, não existia Adão, não existia Eva, não existia ser humano na face da terra. Não existia ser humano na face da terra, nesta época aqui desse texto. Veja só o que diz. O profeta Ezequiel, usado por Deus, ele diz assim: estava no Éden, jardim de Deus. Esse Éden aqui não é o Éden vegetal. Vegetal é de vegetal, seria Éden de plantas e flores. Não é o Éden vegetal. Existe o Éden vegetal e o Éden mineral. O Éden vegetal é um Éden que só tem plantas. O Éden mineral é um Éden que só tem minérios, pedras preciosas, conforme ao que eu vou ler aqui agora. Aqui é Ezequiel falando: estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria o sárdio. Olha o nome das pedras: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda de ouro. E a esmeralda de ouro te fizeste os engates e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Aqui está falando que quando Deus criou esse anjo, querubim, Deus criou esse anjo. Quando Deus criou o anjo, Deus já tinha preparado o ambiente onde ele iria estar. Deus já havia preparado o ambiente dele, já tinha preparado, ornamentado. Já viu aquela mãe que está grávida e ela está perto de dar à luz ao filho, mas o quarto do bebê já está todo enfeitado, bem ornamentado, cuidado, bonitinho, antes dela ter o filho? Quando ela tem na maternidade, alguém vem para aquele quarto e põe a criança, né? O quarto já está ornamentado, organizadíssimo. Assim aconteceu. Quando Deus criou esse querubim, o texto diz: fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fosse criado. Foram eles preparados. Quer dizer, Deus criou o querubim, preparou o berço do querubim, ou seja, o Éden de minério, de pedras preciosas, né? Muito brilho, o jaspe, a safira, a esmeralda, o ônix, o berilo, o topázio, o diamante. Estava ali, pedras preciosas naquele ambiente, porque Deus agora ia colocar o anjo que ele criou, que Deus criou. Só que esse anjo, chegou uma época que esse anjo fez o seguinte: olha só, versículo 14: tu eras querubins, querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras tu andava. Presta atenção, o texto bíblico está dizendo que esse querubim, nessa época não existia demônios, anjo de Deus. Esse querubim, ele morava no lugar separado, lugar santo, no monte santo. Existia um lugar, monte separado, chamado santo, monte santo, um lugar separado, consagrado exclusivamente para esse querubim. Os demais anjos tinham seus ambientes, mas esse querubim estava no lugar separado, exclusivo, no monte santo de Deus. E esse querubim andava no meio do brilho das pedras preciosas. Esse querubim andava. Esse querubim, ele era perfeito, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que fosse criado, até que em ti achou iniquidade. Ou seja, esse querubim, ele era perfeitíssimo, era separado, ungido por Deus, separado e colocado num lugar exclusivo, chamado lugar santo, lugar completamente santo. Esse querubim estava no lugar exclusivamente, um lugar preparado, no lugar santo, era chamado querubim. Ele era um anjo de privilégio, era um querubim. Ele estava ali porque Deus havia colocado ele ali. Aí vem mais para baixo, nós estamos lendo aqui o texto, está dizendo: vem cá, esse querubim,
ele acabou pecando contra Deus. Ele pecou. Se ele pecou contra Deus, de onde veio o pecado? Foi ele mesmo que criou? Foi o querubim mesmo que criou o pecado? Lembra-se, nenhum anjo de Deus, nem anjo maligno, tem poder para criar. Eles podem inovar alguma coisa. Eles podem pegar um exemplo, dar um exemplo. É como se alguém pegar esse celular, tirar a capa dele, pintar e desenhar e fazer outra coisa bonita. Essa pessoa não criou, ele inovou, ele pegou o que já existia e criou outra, ele inovou. Mas criar, que é chamado bará no hebraico, bereshit, bará. Bará quer dizer criar do nada. Esse querubim não criou o mal, não criou o mal. Agora eu diria, se ele não criou o mal, de onde veio o mal? Aqui eu preciso dizer uma coisa que você não vai encontrar. Você vai no Google, você não vai encontrar isso aqui. O que eu vou te passar agora vem da glória, vem daqui, da revelação da palavra. Quer ver uma coisa? Quando Deus faz qualquer ser com vida, Deus já faz aquele ser com vida com desejo de desenvolvimento, viu? Quando Deus faz um ser com vida, qualquer ser, seja os animais, seja a vegetação, seja no mundo humano, seja no mundo dos anjos, Deus já faz com o desejo de se desenvolver, desejo de querer. Isso Deus já faz com essa natureza. E Deus já faz com essa natureza. Aqui eu quero te dizer que quando Deus fez esse querubim já foi feito com desejo dentro dele. Deus já tinha colocado uma natureza que o próprio Deus colocou, fez esse querubim com a natureza, ao qual ele revela aqui. Tu eras querubins, guardado e estabelecido, permanecido no Monte Santo de Deus, perfeito era nos teus caminhos, até que no dia em ti achou iniquidade. Até, veja só, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que tu foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Isso quer dizer, se achou iniquidade no querubim, é porque já tinha iniquidade. Vem cá, você perdeu uma moeda dentro de casa, tem 10 dias que tu procura. Quando alguém diz assim, eu achei, se achou é porque existia lá. Se não existe a moeda, ninguém vai achar. Você está entendendo? Se não existe a moeda, ninguém vai achar. Vai varrer a casa, vai procurar por todos os lados, ninguém vai achar a moeda se não existe moeda. Só vai achar se existir. Você está entendendo? Você está entendendo aqui o pensamento? Só se acha quando existe. Só se acha quando existe. A Bíblia diz assim, Deus diz, e achei um homem segundo o meu coração, que era Davi. Se Deus achou um homem, é porque tinha. Se não tivesse, não tinha achado, entendeu? Deus achou porque tinha. Ai, meu Deus, achei, eu estava aqui mexendo nas minhas coisas, eu acabei achando essa caneta que tem tempo que não sabia onde estava, eu achei. Se a pessoa achou, é porque existia lá a caneta. Se não existisse, não achava. Volto a ler o texto, versículo 14 do capítulo 28 de Ezequiel. Vou aqui pegar aqui, deixa eu ver aqui um versículo, não, vou ler o mesmo. Perfeito eras nos teus caminhos. Aqui é o profeta sendo usado por Deus, falando para o inimigo, não para o inimigo, para esse querubim. Querubim, tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou. Você pegou agora? Pegou? Se achou é porque já estava no querubim. Se achou iniquidade no querubim é porque já tinha. Antes dele colocar em evidência, em ação, o desejo de querer ser igual a Deus, já tinha nele a tendência de pecar. Se já tinha nele, quem colocou nele? O próprio Deus já fez eles com a tendência. Agora, eles que deixou essa tendência
aparecer, reagir, ressuscitar, e ele agora passa a receber o nome de diabo, demônio, de querubim desobediente ou rebelde. Então, quando Deus fez o querubim, Deus já fez ele com a natureza, a tendência de errar. Não que ele já era errado, Deus fez com a tendência. Agora, para errar, dependia dele. Mas ele já estava dentro dele a semente. Já estava dentro do querubim. Até que no dia que te achou, se achou, lá estavam. E isso é com o querubim e o anjo. Agora veja só. Quando esse querubim parou e pensou, raciocinou, e quis ser igual a Deus, aí agora estava ressuscitando, estava nascendo, aparecendo uma coisa que já tinha nele. Estava sendo descoberta uma coisa que já tinha nele. Deus fez ele com aquela tendência, e não é porque Deus fez ele com a tendência que ele já era mal, já era pecado, já era demônio. Não. A verdade é que ele deixou com que essa iniquidade crescesse, desenvolvesse, ele deu lugar e acabou pecando contra Deus. Veja só. Perfeito era nos teus caminhos até no dia que fosse criado, até que achou em ti iniquidade. Aí vai propagando o texto, vai nos mostrando, né? Aí o texto diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Aí vai falando por detalhes, vai explicando por detalhes. E nós vamos entendendo. Se alguém perguntar para você hoje, deixa eu te deixar claro, quem criou o mal? Você vai dizer, você pode dizer, foi Deus que criou o mal. Mas como que Deus criou o mal, hein? Como que Deus criou o mal? Vou voltar, dar uma explicadinha para não ficar dúvida. Quando Deus fez o querubim, ele era anjo de Deus, servia a Deus, dedicado a Deus, vivia adorando a Deus, adorava a Deus e servia para Deus, vivia para Deus e não praticava outros meios. Só que esse querubim, mesmo servindo a Deus, mesmo vivendo no meio das pedras afogueadas, mesmo vivendo naquele lugar de muita glória, dentro dele, mesmo ele sendo obediente a Deus, dentro dele já existia uma coisa chamada, de acordo com o texto, de repente em alguma tradição as pessoas vão ler de diferente, dentro desse querubim já existia uma coisa que depois levou o nome de iniquidade. Estava lá dentro, mas ainda não havia sido colocado em ação. Irmão Wellington, Deus abençoe, meu querido. Louvado seja Deus. Deixa eu compartilhar aqui, meus irmãos. Deus abençoe. Se surgir qualquer pergunta aí, irmãos, pode, dentro do assunto, pode perguntar. Então, já estava dentro dele. Aí o versículo 14, vou repetir de novo, porque quando repetimos várias vezes, tem facilidade de você ficar com isso gravado no teu coração. Está entendendo? Fica gravado no teu coração. O versículo 14: tu eras querubins da guarda, ungidos, e te estabeleci, tu permanecesse no monte santo de Deus, no meio das pedras afogueadas. Aí o versículo 15, vou repetir: perfeito eram os teus caminhos, ó querubim, desde o dia que tu foi criado. Desde o dia que tu foi criado até hoje, os teus caminhos eram perfeitos. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Que esse querubim foi criado em uma época, muito tempo, mas chegou uma época que agora ele vai pecar contra Deus. Só que desde quando ele foi criado, até chegar a época dele pecar, de lá até cá, ele era perfeito, mas dentro dele existia uma coisa que não estava ainda propagada, que era chamou depois, a Bíblia chamou de iniquidade. Ele já tinha a tendência de errar. Por isso que o texto diz: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que tu fosse criado, até que se achou em ti iniquidade. Eu quero propagar essa parte de achou. Vou voltar a falar, falei nesse tanto, volto a falar. Achou nele iniquidade. Se achou, é porque já estava lá. Se achou, é porque estava lá, né? Eu dei a colocação aí. Ô menino, tu achou o dinheiro? Ô pai, eu não achei não, vasculhei tudo. Procure direito, que está aí. O menino procurou, quando foi no outro dia o outro achou. Ah, por que achou? Porque estava lá. Só se acha uma coisa que está em um lugar. Se aqui está dizendo que achou a iniquidade do querubim,
é porque já estava lá. Aí agora, quando ele essa iniquidade, ele pegou e quis ser igual a Deus. É como se ele metesse a mão dele e dissesse: essa iniquidade agora eu vou usar ela para querer ser igual a Deus. Aí nasceu, aí agora passou ele a ter pecado que ele próprio cometeu. Quer ver uma coisa melhor para você entender? É assim, quer ver? O ser humano, eu vou voltar para o querubim, mas eu vou dar uma pincelada aqui concernente o ser humano, Adão. Quando Deus fez Adão, Deus já fez Adão com a tendência de errar também. Quando nasce uma criança hoje, nasceu uma criancinha hoje, ela tem pecado? Não tem? Não tem pecado. Vou perguntar de novo. Se nasce um recém-nascido hoje, está no braço da mãe, ela mamou na mãe, ela já tem pecado? Ah, tem, pastor. E se ela não mamou na mãe, ela tem pecado? Ah, tem, pastor. Muito bem. Ela tem pecado, não é pecado que ela cometeu, não. Ela tem pecado, não é pecado que ela cometeu. Alguém diz: ah, ela tem pecado porque herdou dos pais. Não diria que é só herdar dos pais, não. Eu não diria que é porque ela herdou dos pais, não. Não só por isso. A verdade é que todo ser que nasce, já nasce com a tendência, a natureza pecaminosa. A natureza. Tudo que é nascido da terra, já nasce com a tendência. Se Deus fizer uma pessoa hoje, se Deus pegar o barro hoje e fazer um boneco, a mulher não pariu ele, a mãe não deu luz a esse boneco, Deus fez o boneco hoje, e o boneco está lá, o boneco enquanto está lá, quando Deus der o som de vida para ele, que ele levantar, ele já levanta com a tendência de pecar, ainda que ele não peca hoje, amanhã ou depois, mas um dia ele vai pecar, porque ele tem a natureza. Eu não acredito que ele tenha a natureza. Se ele não tivesse a natureza terrena, ele não comia, não bebia, não dormia, não cansava, não tinha desejo de algumas coisas. Só em nascer, Deus já faz com a natureza, porque o que vem da terra tem desejo de herdar as coisas da terra. Está entendendo? Quando nasce uma criança hoje, essa criança já nasce com a natureza, com a tendência de no futuro ela pecar. Já viu aquela criancinha pequena, que o pai chegou, o bebezinho, ele, será que bateu no rosto do pai? Está entendendo? Já viu aquela criança que ela está saindo do estado da inocência e entrando no estado da consciência. Ela está entrando no estado da consciência, e a partir de que ela começa a cometer coisas, já agora no estado da consciência, agora o que ela cometer agora que é pecado, ela vai responder quando ela está cometendo conscientemente, porque ela agora sabe que é errado e está fazendo. Agora ela vai responder pelo pecado que ela comete. Quando a criança está no estado da consciência e ela peca, ela vai responder pelo pecado dela, ela vai responder diante de Deus. Isso atribui a salvação dela ou a perdição dela. Mas enquanto ela não está no estado da consciência, ela está no estado da inocência, ela faz algumas coisas e o pai dele diz: deixa o bichinho, nem sabe se isso é certo ou se é errado, deixa o bichinho, não sabe, não conhece que é certo e que é errado. Dá um celular para uma criancinha que começou a sentar agora, que já pega as coisas, que de repente ela pega e joga para lá. Ela fez aquilo com intenção, tipo assim: vou jogar para quebrar, porque meu pai vai perder o celular, eu vou fazer isso. Ela fez aquilo pelo instinto, não pela consciência em dizer: eu vou fazer isso porque eu quero que meu pai fique irado. Então, existe o instinto. Quer ver uma coisa que é instinto? Se você pegar uma balinha, descascar a bala, dá a mão na criança, a criança vai pôr a bala onde? Na boca, né? Não é porque ela diz: eu vou chupar porque é doce, não, porque ela põe na boca. A criancinha, quando é recém-nascida, ela põe o dedinho na boca. Se você der para uma criança uma bolacha na mãozinha dela, ela vai pôr na boca. Se você der uma pimenta malagueta, ela vai pôr na boca. Se você der se ela chorar porque está ardendo, chorar, depois estudar de novo, ela vai pôr na boca. Se você acender um fósforo e colocar o palito de fósforo na mãozinha dela, ela vai pôr na boca. Porque ela não sabe, ela está no estado da inocência, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Ela não vai ser punida, porque ela ainda não tem conhecimento. Mas o que faz ela fazer aquilo? É porque ela já tem a natureza
a natureza humana, a natureza chamada na Bíblia, a concupiscência está na pessoa, porém se desenvolve depois. Voltando agora, porque tem muita coisa boa para nós. Voltando agora, irmã Luciana, Deus abençoe, irmã Luciana Rodrigues, né? Deus abençoe, minha querida. Deus possa cada dia estar dando força, né? Grandemente em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Estamos juntos. Então, voltando agora para o querubim, porque nós temos um segredo para revelar para você aqui, que muitos ainda não te falaram. Muitos não te falaram. E a Bíblia, ela está tudo aqui. Está tudo aqui. Não é coisa inventada de pastor, está tudo aqui na Bíblia. Eu posso te dar as referências. Agora veja só. O querubim, que era anjo de Deus, e ele não era demônio, não existia demônio na face da terra. Quando esse querubim quis ser igual a Deus, às vezes as pessoas dizem, o querubim era querubim, depois que pecou contra Deus, virou Satanás, virou demônio de chifre, virou demônio de uma capa preta, e agora sou de fogo, com um tridente na mão, perturbando as pessoas. Ele deformou, ele virou bagunçado, virou aquele ser terrível. Por isso que se pesquisar aí, como que é o demônio, vai aparecer demônio de todas as cores, preto, chifre, olho de fogo, né? Bocas de fogo, vai ser assim. Mas a Bíblia não mostra isso. Esse querubim, que era cheio de glória, cheio de unção, quando ele pecou contra Deus, ele não virou demônio de chifre, ele continuou sendo querubim, agora um querubim sem a autoridade que ele tinha. Ele continuou sendo um anjo, mas não mais com a capacidade que ele tinha de poder de estar no ambiente que ele estava. Continuou sendo um anjo. Um exemplo, quando Adão estava no Éden, não estava? Quando Adão comeu do fruto, Adão virou o quê? Demônio? Não, Adão continuou sendo Adão, continuou o mesmo homem, porém agora perdeu a comunhão com Deus. Perdeu a comunhão com Deus. Eva perdeu a comunhão com Deus, não virou demônio de chifre, não. Esse anjo, quando ele pecou contra Deus, ele continuou sendo anjo normal, porém não de chifre. Não passou a ter um monstro, não, passou a ser agora um anjo que seria oposição a Deus, seria oposto de Deus. Está entendendo? Agora, por quê? Veja só, por que esse querubim perdeu a glória que ele tinha? Pedras preciosas, topázio, diamante, o ônix, o berílio, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e ouro. Por que ele perdeu esse ambiente que ele morava? Por que ele perdeu a capacidade de continuar nesse ambiente que ele morava? O que foi que ele fez de errado? Ele só quis uma coisa. Olha o que ele quis ser. Isaías diz isso, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 13. Tu dizias no teu coração. Olha o que esse querubim dizia: eu subirei ao céu. Céu está no singular. Então ele quis dizer, eu vou até o céu onde Deus mora, acima das mais altas estrelas. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está. Você notou? Esse querubim de Deus, ele diz, eu vou subir as mais altas nuvens, vou fazer o meu trono ao lado de Deus, não ao lado que Deus está aqui e ele aqui, mas ao lado, sabe? Vou fazer o meu trono ao lado de Deus, não vou ser acima de Deus, vou fazer ao lado, não também abaixo, vou fazer ao lado, e eu vou ser semelhante a Deus. Semelhante a Deus, igual a Deus, eu vou ser igual a Deus. O que Deus faz, eu vou fazer. Deus é o chefe, eu vou chefiar também. O que Deus faz, eu vou fazer também. Tudo, Deus tem a comitiva dele, eu vou ser também. Ali ele quis rebeliar contra Deus. Ele quis abrir outro governo, a verdade é essa. Esse querubim quis dizer, não, Deus vai ficar tomando conta de um grupo de anjos e eu vou cuidar de outros.
A intenção aqui o anjo não está dizendo, o querubim não está dizendo, eu vou ser inimigo de Deus, eu vou ser demônio, eu vou querer destruir o que é de Deus. Não, eu vou fazer o meu trono ali, Deus tem o dele, eu vou fazer o meu, Deus fica no dele e eu no meu. Ele quis divisão, ele quis dividir. Foi aqui que entrou a ação de Deus. Aqui que entrou a ação de Deus. Mas quando vamos entendendo quem criou o mal, de onde se originou o mal, foi o diabo que fez o mal? Foi quando ele falou, eu subirei, aí o mal nasceu? Não. O mal já existia dentro dele desde o dia que ele foi criado, mas ainda estava como se fosse morto. É igual você pega uma semente, joga na terra, está lá. Enquanto tu não molha, ela está lá. Chegou, molhou, passou os dias, nasceu. Nasceu porque a semente já estava lá. Nasceu porque já estava lá. O sucesso só vem depois do nascimento. Então, já estava nesse querubim a iniquidade, porém ainda não havia, ele ainda não havia colocado em prática. Por isso que Deus não tinha expulsado ele, porque ele ainda não tinha colocado em prática a iniquidade que já estava nele. Eu volto a falar, por que eu digo que já estava nele? Porque o texto daqui do versículo 15 de Ezequiel 28 está dizendo, perfeito tu era nos teus caminhos, querubins, desde o dia que tu foste criado, até que achou em ti. Se achou nele é porque já tinha, estava lá, achou, já estava a iniquidade lá, agora foi achada. Quer dizer, achou como? Estava nele, mas quando ele colocou em prática, aí passou a ser descoberta. Aí agora ele pecou, porque ele colocou em prática uma coisa que já estava nele. Agora a pergunta é, e quem colocou nele? Foi o próprio Deus. O próprio Deus. Então Deus está errado. Não, Deus não forçou o querubim a tomar aquela atitude. Deus colocou a semente, agora a semente para nascer depende dele. Você nasceu com a natureza pecaminosa. Hoje você peca, ou eu peco, nós pecamos. Deus é o culpado? Não. Deus coloca a semente, agora ela só vai nascer, germinar, se eu der lugar. Eu nasci com a natureza pecaminosa. Isso não quer dizer que Deus é o culpado pelo meu pecado, pelo teu pecado, não. Jesus, ele viveu na terra e a Bíblia diz que Jesus não pecou. Agora a pergunta é, Jesus tinha a natureza? Claro que tinha. Claro que tinha. Jesus tinha a natureza humana. E na natureza humana existe a chamada concupiscência. Não é errado, não é pecado ter a concupiscência, não. O pecado é quando deixa a concupiscência nascer e a pessoa praticar pecado. A Bíblia diz que o pecado, sendo consumado, gera morte. Todo ser que tem vida no mundo humano já nasce com a natureza. Isso não quer dizer que a pessoa pecou. É por isso que a Bíblia diz, todos pecaram e destituem, da glória de Deus. Quer dizer, todo ser humano já tem a natureza. E não é porque tem a natureza que vai para o inferno, não. Vai para o inferno por pegar essa natureza, deixar ressuscitar, essa natureza crescer, praticar o erro, droga, prostituição, roubo, crime, indecência. Isso aqui é a natureza que já está no ser humano e agora que nasceu. Aí o ser humano vai responder. Mas nós não vamos se perder porque nascemos com a natureza pecaminosa. Pode se perder por ter cometido pecado, deixar da natureza nascer. Eu não sei se está dando para você entender. Eu não sei se está dando para entender. Se eu estiver falando rápido demais, dê um sinal aí. Me ajude, porque eu quero deixar claro para você e para pessoas que provavelmente vão ouvir ou já está ouvindo agora. Porque é desse jeito, meus irmãos. É desse jeito. Todos você já nasce com a natureza. Já nasce com a natureza. A natureza que Deus colocou no ser humano é uma. Agora veja só. Deus já fez o ser humano com a natureza e quando fez os anjos, Deus também já faz com a natureza. Os anjos tem como os anjos pecar? A Bíblia não registra se pecou anjo hoje. Eu não sei, não está registrado aqui que anjo pecou. Sei que tem a tendência? Vai que tem, pode ser que tenha. Como que você vai provar para mim? Como que eu vou provar para você que anjos não têm a capacidade de hoje, anjos se rebelar contra Deus? Não tem. Para isso acontecer, é só se os anjos fossem 100% Deus. E eles não são 100% Deus. Pastor, mas eles não são carnais. Pastor, mas sim, eles não são carnais. Eles são seres divinos. Quer ver uma coisa? Quando Deus fez o homem, o ser humano tem desejo das coisas dos céus ou da terra? Das coisas da terra. Porque o ser humano veio da onde?
da terra. Por que nós gostamos das coisas da terra? Porque nós viemos da terra. Se nós viemos da terra, é evidente que nós gostamos das coisas da terra. Nós viemos da terra, gostamos das coisas da terra. Agora veja só, quando nós observamos com mais detalhes, nós vamos descobrindo que as coisas de Deus se crescem, desenvolvem da melhor maneira possível. O nosso Deus, Ele é um ser criador de todas as coisas. A tendência daquilo que Deus estabeleceu é desenvolver ou para o bem ou para o mal. Quando nós colocamos em prática o bem, vamos desenvolver. Veja só, voltando a falar, o ser humano gosta das coisas da terra porque Deus fez ele da terra. Por que você gosta das coisas da terra? Porque você veio da terra. Por que os anjos de Deus não têm desejo e prazer pelas coisas da terra? Porque eles foi criado nos céus. Anjos não foi feito do barro, então é evidente que eles não têm desejo das coisas da terra. Você vai ver um anjo comendo pão? Você vai ver um anjo xingando? Você vai ver um anjo? Você não vai ver um anjo fazendo aquilo que nós carnais façamos. Não vai. Por quê? Porque anjos não têm desejo das coisas da terra. Anjos não têm desejo das coisas da terra, porque eles foi feito no céu, então eles têm desejo das coisas dos céus. É por isso que esse querubim, ele quis ter desejo de ser mais cheio da coisa do céu. Por isso que esse querubim, ele tinha um nível de glória e ele queria mais. Ele tinha um nível de autoridade, de poder, ele queria mais. Ele tinha poder sobre os anjos, ele queria mais. Ele já estava estabelecido no lugar para cuidar daquilo que Deus havia colocado, mas ele queria mais. Por que o querubim sempre quer mais? Eu quero ser. O querubim não estava satisfeito com aquilo que ele era. Olha, no meio das pedras açugueadas, cheio de pedras preciosas, ele era perfeitíssimo. Ele vivia num lugar separado, diz a Bíblia aqui no versículo 14, num lugar santo, cobria-se das pedras preciosas. O brilho, a claridade das pedras preciosas clareava aquele perfeito ambiente. Até desde o dia que foi criado, esse querubim estava no lugar que alguém diria assim: não, por que querer mais o quê? Você está num lugar bom, rapaz. Olha que lugar de glória, querubim. Olha que lugar de maravilha. Tu quer mais o quê? Fica satisfeito com o que tu tem, moço. Mas ele não estava satisfeito, ele queria mais. Por que ele queria mais? Porque Deus já fez o ser humano com desejo de querer mais. Você tem quantos? Quem tem 100 anos hoje? Chega para uma pessoa de 100 anos, você quer morrer hoje? Não, eu queria viver mais. O ser humano quer mais, sempre mais. Você tem uma bicicleta, você quer uma moto? Tem a moto? Eu quero um carro. Tem um carro, eu quero outro carro. Tem um carro, eu quero outro carro. Tem uma Hilux, eu quero outro carro melhor, uma BMW. O ser humano sempre tem desejo de querer mais, ser mais, ser mais, ser mais. Isso está no ser humano, foi Deus que fez o ser humano assim. Mas o ser humano tem que administrar. O segredo é administrar isso, não deixar destruir. O querubim, os anjos de Deus foram feitos com desejo de querer mais. Os anjos de Deus foram feitos com desejo de querer mais. A irmã Elisângela Oliveira, Deus o abençoe, minha querida. Então, os anjos de Deus, Deus fez eles com desejo de querer mais. Agora, esses anjos tinham que administrar isso. Esse querubim aqui era para ele dizer assim: não, eu estou satisfeito. Onde Deus me colocar, eu estou satisfeito. Se Deus me promover, tirar do meio das pedras afogueadas, me colocar no meio de outras pedras preciosas, amém, estou aqui. Se Deus quiser me deixar aqui, amém. Ele tinha que estar satisfeito com aquilo, mas ele deixou aquilo que estava nele, o desejo de querer mais, ele deixou aquilo subir, e ao ponto dele dizer: oxe, eu vou fazer meu trono ao lado de Deus, porque já tinha o desejo, já estava pregnado nele, o desejo, né? E aquele desejo, né, que o texto aqui fala, até que no dia que te achou iniquidade, aquela coisa que estava nele, ele deixou nascer, ele deixou brotar, desenvolveu. Aí ele passou a ser oposição a Deus, passou a ser um querubim, porém agora um querubim que não estava mais na sua posição que Deus o havia colocado. Deus o expulsou.
Deu para você entender um pouco de onde veio o mal? Então guarde isso. Você precisa salvar. Se você é uma pessoa estudiosa que gosta de ler Bíblia, você precisa salvar esse vídeo, essa live, porque vai te servir. Quem criou o mal nasceu. Quando Deus criou o querubim, ali já nasceu junto. Irmão Heber Chaga, Deus abençoe, meu querido. Quando Deus fez o querubim, já nasceu junto com ele. Já nasceu junto com ele. Já nasceu junto com o querubim. Aquilo ali não tem como pregar o contrário. Eu falo isso porque muitas vezes é muita pouca fraca as interpretações, e as pessoas têm medo de dizer de onde surgiu o mal, e você não vai ver alguém dizendo, ó, surgiu daqui. Não, isso aqui que nós estamos estudando agora não foi tirado de Google, não. Isso aqui é Bíblia, é o que Deus está dando, é que Deus dá a graça de estar explicando, né? Porque eu quero deixar claro que Deus já te fez com a natureza terrena. Quando Deus fez os anjos, Deus já fez os anjos com a natureza divina. É por isso que o anjo gosta das coisas dos céus. Você quer ver uma coisa? Olha aqui, veja só como os anjos, como é que é os anjos. O próprio Jesus falou isso em São Mateus capítulo 22, versículo 30. Olha o que Deus falou. Alguém chegou perto de Jesus e fez uma pergunta para Jesus. Deixa eu me ver aqui. Ai, meu Deus. Eita glória. Alguém chegou e perguntou, mestre, vem cá, uma mulher teve um marido, esse marido morreu, né? Ela, pela lei, ela tem que casar com o irmão do que morreu. Jesus falou, é verdade. Mas se esse irmão morrer, ela tem que casar com o outro do que morreu, não é? E se o outro morrer, ela tem que casar com o irmão. E se o outro morrer, ela tem que casar com o irmão. Aí eles perguntam, os fariseus perguntam para Jesus, vem cá, os doutores, quando estiver no céu, essa mulher vai ser esposa de quem? Porque ela teve 7 maridos. Ela teve muitos maridos. Quando chegar no céu, ela vai ser mulher de quem? Aí Jesus fala, vocês erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque vocês têm que saber que lá nos céus, na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Anjos plural, céu singular, céu aonde Deus mora. Isso quer dizer que onde Deus mora tem muitos anjos. Anjos no céu. Anjos plural, céu singular. No céu nem se casa, ou seja, na ressurreição nem se casa, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E quanto na ressurreição dos mortos, não tem lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Então veja só, quando Jesus fala, nos céus não se casa nem se dão em casamento, mas vão ser como os anjos, Jesus está dizendo que anjos, por que anjos vamos ser como os anjos? Porque no céu não vamos ter desejos mais carnais, porque anjos não têm desejo de comer, de beber, de dormir, cansou, anjo não cansa, anjo não se irrita com as tendências carnais. Os anjos não vão querer comer nada da terra, os anjos não vão beber água, os anjos não têm desejo daquilo que nós temos desejo, porque eles são divinos, eles foram feitos com os materiais dos céus. Então o que dá sobrevivência para os anjos estão lá, e o que dá sobrevivência para o nosso corpo físico está aqui na terra. Deu para você entender? Pois é. Esse anjo teve desejo de querer ser mais, porque ele conhecia as glórias dos céus. E nós, terrenos, queremos sempre as coisas da terra. É isso que vai fazer o ser humano perder a salvação. Isso que vai fazer muitas pessoas perder a salvação. Um exemplo, o homem tem a sua esposa, ele está de olho em outra. Não é todos, claro que não. Graças a Deus que tem muitos servos sinceros, de respeito, de caráter, glória a Deus. Mas tem muitos homens que ele tem a esposa dele, mas fica de olho em outra. E ele não assume aquela outra, porque de repente a outra não quer, ou então a mulher não quer. Mas se aquela dissesse, eu te quero, e a mulher disse, não tem problema, ele ia para 1, 2, 3, 4. Se as leis dissessem, o homem pode ter tantas mulheres, o homem ia ter tantas mulheres. Se dissesse, a mulher pode ter tantos maridos, eu já mudaria, porque a mulher tem uns pensamentos diferentes, mas bem provável que tem mulher que é malandra mesmo.
Está entendendo? Então por que o ser humano é assim? Modo da natureza, que Deus já fez o ser humano com a natureza. Agora, o pecado é quando coloca a natureza em prática. Quando coloca a natureza em prática. Eu acredito que deu para mim responder para você quem criou o mal. Lembra-se que o mal nasceu assim que o querubim nasceu. Esse mal nasceu, porém era um mal que ainda não tinha sido colocado em prática. Então, uma vez não colocado em prática, a pessoa não será punida por aquilo. Está entendendo? É igual um exemplo, eu e você, nós ser humano. Já vê aquela pessoa que diz assim, ô moço, já vê aquela pessoa que tem raiva de outro? E de repente, se eu pudesse, eu ia descontar o que fulano fez comigo. Eu ia pular em cima, eu ia fazer um bocado de coisa com ele, mas eu não vou fazer isso, porque Deus não quer que eu faça isso. Eu, em nome de Jesus, não vou fazer isso, está repreendido. Eu não vou fazer isso não, em nome de Jesus. Eu não vou fazer, está vendo? Ele é pecado. Ele tem o desejo de fazer, mas diz, eu não posso fazer porque sou um servo de Deus, não vou fazer isso em nome de Jesus. A pessoa tem o desejo, mas controla, mas não vou fazer, né? Não vou fazer, está querendo, não vou, em nome de Jesus. Carne, cuidado, desejo da carne, concupiscência é tu que está querendo, mas em nome de Jesus eu não vou fazer. A pessoa está vencendo os impulsos da carne. Naquele dia Deus vai falar, muito bem, servo bom e fiel. Por que servo bom e fiel? Porque a carne queria saciar o desejo dela, que era bater e espancar, mas a pessoa diz, em nome de Jesus, não. Já viu aquela mulher ou aquele homem, aquela pessoa que está dando em cima do outro, um dia, 2 dias, 3 dias, aquele homem que está dando em cima da mulher 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, a mulher não, e se for uma serva de Deus, e não, está repreendida, em nome de Jesus está repreendida, embora ela tenha desejo, mas ela diz, não posso, embora o homem tenha desejo, mas diz, não posso, porque eu sirvo a Deus, misericórdia, não vou pecar contra o meu Deus, não posso, em nome de Jesus não vou fazer, ainda que a minha carne quer, mas não vou. Naquele dia, essa pessoa vai receber bastante recompensa de Deus. Por quê? Porque a carne dela queria saciar os desejos e ela disse não. Aí não é pecado. Já o querubim foi diferente. Estava no querubim o desejo de querer ser igual a Deus. O que estava no querubim era, tu pode ser igual a Deus, tu pode ser igual a Deus. Faz o teu trono ao lado de Deus. Tu pode ser igual a Deus. Tu pode ser igual a Deus. Tu pode ser igual a Deus. Se o querubim dissesse, não, Deus me colocou aqui é o meu lugar e aqui eu ficarei. E aquele desejo nele, tu tem que ser. Se ele disse, eu vou fazer o desejo da carne. Quando ele, agora vai, da carne não, que ele não era carnal. Quando ele agora vai colocando esse desejo em prática, aí a prática é que passa a ser o pecado. E Deus o expulsou, esse querubim. E ele passou a ser adversário, ou por que não dizer, ele passou a ser, ele já era um anjo. Outra coisa misteriosa aqui para você agora, quentinha, desce do céu, Deus coloca no meu coração. Ele já era um anjo que obedecia a Deus para fazer a bondade. Ele pecou contra Deus, agora ele continuou sendo um anjo, agora que faz as coisas opostas a Deus, mas só faz com a permissão de Deus. Ele continua sendo um anjo, só que agora fazendo algo diferente. Ele só pode fazer algo com a permissão de Deus. Ele só pode fazer algo com a permissão de Deus. Ele tinha uma responsabilidade no Éden de fazer aquilo que estava a seu dispor. Ele podia, era um querubim, estava ali, ele tinha uma autoridade, Deus deu para ele essa autoridade. Quando ele pecou contra Deus, agora, tudo que ele tem que fazer, ele tem que pedir permissão a Deus. Ele agora é chamado de cão, na nossa linguagem moderna, é chamado de cão. Tudo agora que for para fazer, ele pede permissão a Deus. Antes, algumas coisas ele tinha autoridade, fazia. Agora, só com a permissão de Deus. Lembra de Jó? Ele teve que ir até Deus, pedir permissão a Deus, para vir até a Jó e fazer o que fez. E Deus o permitiu. Lembra da época de Acabe? Lembra? Que Acabe queria ir para a guerra e não tinha coragem, foi obrigado a consultar os seus profetas. O inimigo foi até Deus
e falou para Deus que iria induzir Acabe para a guerra. Deus permitiu. Você lembra disso? Lembra que Jesus disse para Pedro, Satanás pediu a permissão para se ir andar contigo, mas assim não foi lhe dada a autoridade. Então tudo hoje é com a permissão de Deus. Lembra quando Jesus vai andando no barco com os discípulos e as águas estão agitadas? E Jesus chega: acalma-te, ó mar, acalma-te, ó vento. Por quê? Ali era o inimigo que não queria deixar os discípulos chegar do outro lado, porque lá existia um homem possesso chamado Gadareno, da cidade de Gadara, e os demônios não queriam que acontecesse. Jesus chegou e deu ordem. Quer dizer, os demônios agora, eles não podem fazer aquilo que eles querem. É tão do jeito hoje que nós servimos a Deus, temos autoridade para chegar e dizer: Satanás, sai, e os demônios saem, porque agora ele não tem mais a capacidade de fazer o que ele queria. Agora ele está limitado, ele não pode fazer mais o que ele queria. Ele não pode fazer mais o que ele queria. Hoje é autorizado. Os demônios, que hoje nós chamamos de demônios, eles, volta a falar, eles fazem com autorização, mas eles continuam sendo anjos de Deus. Anjos do bem, que é os anjos que estão ao dispor de Deus, que vem sobre nós. Hebreus 1,14, os espíritos chamados anjos vêm. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, Salmo 34:7, né? Jesus foi consolado por anjos. Os anjos veio a Abraão. Isso é os anjos de Deus, anjos do bem. E existem anjos do mal, que não deixa de ser anjos, ao qual está na responsabilidade de fazer as coisas, assim quando Deus permite. Só com a permissão de Deus é que eles podem fazer alguma coisa. Entendeu? Deu para entender? Amém. Então é assim que nós vamos andando. A origem do mal, quem criou, nasceu quando Deus fez o querubim. Deus fez também, fez com que ele nascesse justamente já com essa tendência, e depois foi encontrada. Agora nós voltando um pouco para, nós indo para, isso aqui é bibliologia, gente, isso aqui é Bíblia, está entendendo? Isso aqui é Bíblia. Se você tiver qualquer dúvida aí, na explicação dada aí, pode digitar aí, né? Ah, pastor, eu fiquei com dúvida disso. Ah, pastor, isso quer dizer o quê? Dentro do assunto, nós estamos aqui para isso, para ajudar uns aos outros. Lembra-se, o inimigo não tem poder de criar nada. Eu estou fazendo essa live aqui no Face, ela tem uma proporção muito menos do que se fosse em outras redes sociais. Mas eu vou pôr ela no YouTube e vai pegar fogo, porque lá tem muitos teólogos, muitos estudiosos, que eles explicando quem criou o mal, de onde surgiu o mal, termina o debate e acaba não explicando. Você pode ir lá, termina de 1 hora de mensagem e acaba não explicando 100%. Aqui eu dei, em nome de Jesus, pela permissão de Deus, quente na tua mão, como surgiu. E volta a falar, Deus já fez o querubim com iniquidade. E ele servia a Deus com iniquidade dentro dele. Quer dizer, a iniquidade não é iniquidade, me entenda, não é que ele já pecava, não. Era algo que já estava dentro dele, que estava como se fosse dormindo. Quando chegou uma época que esse querubim disse: eu vou ser igual a Deus, aí ressuscitou o que já tinha dentro dele, chamada a tendência, a natureza que estava dentro dele, está entendendo? Ela ressuscitou e agradou seu bel prazer, aí Deus expulsou ele. Porque tudo que é criado já nasce com as duas faces. Me mostra uma coisa que tem só um lado, me mostra. Não tem nada que tenha só um lado, tudo tem os dois lados, né? Tudo tem os dois, até os animais têm os dois lados. Os animais têm um lado. Tudo tem os dois lados, gente. Existe o bem, existe o mal. Ai, fulano de tal é tão boazinha, mas ela tem outro lado, que ela também não é boazinha, não. A pessoa tem os dois lados, tem um lado bom e tem um lado negativo. Fulano de tal é terrível. O outro diz: não, poxa, depois eu converso com fulano, eu acho tão legal. Quer dizer, ela é legal para um, terrível para outro. As pessoas, o ser tem essa tendência. Deus tem os dois lados. Deus é amor, mas é justiça. É os dois lados da coisa.
Deus, quando fez o ser humano, ele fez com os dois lados. Jesus, um exemplo. Jesus, ele era, deixa eu ver, eu não lembro a referência agora. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha um lado humano e o lado divino. Jesus tinha o lado humano e o lado divino. O lado humano e o lado divino estava em Jesus. A questão é que Deus, ele não quer que o ser humano tenha, não existe a igualdade. Lembra que o inimigo foi expulso porque ele quis ser igual a Deus. Não existe essa questão de igualdade. Ser igual a Deus, se Deus permitisse com que o inimigo fizesse o seu trono ao lado de Deus e fosse igual a Deus, passava alguns dias, o inimigo agora ia querer ser mais do que Deus, e não existe a igualdade. Não existe a igualdade. Igualdade transforma em oposição. Se fulano tem um supermercado ali, o supermercado de fulano é 50%, o do outro é 80%. Esse que é de 50%, ele quer alcançar o nível, ele quer seguir, porque o outro já está lá em cima. Enquanto esse aqui está embaixo, de repente o outro até vê ele, conversa com ele. Mas quando esse aqui, de 50, subiu para 80 também, que agora tudo que tem no mercado desse, tem nesse, tudo é o mesmo preço, eles viram oposição. Isso é o natural. Quando tu tem, por que muitas pessoas, quando é obreiro, é uma benção, quando é diácono, uma maravilha, quando é presbítero, glória a Deus, mas quando vira pastor, que agora olha para o altar, eu fui ungido a pastor, fulano tal também é pastor, então não vou obedecer ele, não, que eu também sou pastor, então eu não posso obedecer a ele. A igualdade vira oposição. Só existe obediência quando existe isso aqui, ó, um aqui nesse nível e outro mais embaixo, ou então que está de baixo passa para cima, mas nunca está tabelado. Se tiver assim, ninguém obedece ninguém. Já viu aquela mulher que é casada? O marido dela trabalha, põe as coisas dentro de casa, a comida dentro de casa. Ela sempre tem ele como autoridade da casa. Ela sempre vê ele como um bom esposo. Ela sempre vai ser uma mulher que respeita ele em algumas atividades, né? Eu falo na área financeira. Mas deixa agora, ela arrumou um emprego. O marido ganhava 2.000. Ela arrumou um emprego também que ela ganha 2.000. Ela agora ele vai ter o cartão dele, ela também o dela. Ela tem o cartão dele, ela tem o cartão dela. Ela diz: eu vou comprar o meu carro, eu tenho dinheiro. Ele diz: eu vou comprar o meu carro também, né? Eu vou comprar isso e isso para mim. Ele também. Vamos supor que os dois agora passam a comprar o que precisa e ela também o que precisa. Vai ter um individualismo dentro de casa. Já vai virar oposição. Vai para onde? Eu vou ali com o meu carro. Moça, deixa esse carro quieto. O carro é meu, você cuida do seu, que eu cuido do meu. Porque é igualdade. A igualdade vira oposição. Pela regra bíblica é assim: o esposo é o cabeça, é ele que tem que estar acima. Pela regra bíblica é o homem que tem que administrar a casa, cuidar da casa, pôr o mantimento dentro de casa. Não era para a mulher estar nessa correria. Hoje tem mulher que ganha mais do que o marido. Eu duvido que ela seja uma mulher que seja submissa ao marido, sendo que ela ganha mais, e o marido não é quase nada, a não ser que o esposo seja aquele autoritário que já vem desde a infância de casados. Aí sim. Igualdade não é bom, não. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Jesus tem que estar aqui e a igreja aqui embaixo, né? Nunca que a igreja vai para aqui. Não, a igreja tem que estar aqui. Ela tem que estar submissa a esse aqui, porque ele está acima. Quando a igreja chega aqui, perto dele, ele faz assim. Chegou aqui, ele sempre cresce. Não tem como ela dizer assim: agora eu estou agora no nível igual a Jesus. Aí vai virar oposição. Quando fica no nível, fica oposto um ao outro. Quer ver uma coisa? Foi o que aconteceu com o querubim. Quando ele achou que era igual a Deus, ele disse: eu vou ser igual a Deus. Eu sou igual a Deus. Você pode observar que todas as pessoas que vivem vida de oração, consagração, clamor, adoração, o camarada busca Deus, tem comunhão com Deus, fala com Deus. Quando Deus corresponde com esse clamor, Deus sempre está com a pessoa conversa com Deus, tem contato com Deus, a pessoa vai se sentir tipo assim, nada, a verdade, Deus fala comigo. Se alguém chegar: irmão, Deus está dizendo para você dizer: não, Deus fala comigo também, eu tenho minha intimidade com Deus, meu irmão, eu converso com Deus direto. Coloca um irmãozinho que não tem lá essas intimidades com Deus para orar, e coloca um que diz que tem intimidade. O que não tem muita intimidade, ele vai: ô Senhor, tem misericórdia, Jesus. Às vezes nem abre a boca com medo, porque cometeu um pecado, e tem medo de: ai meu Deus, eu fiz isso,
Deus me perdoa, ai Jesus, ai meu Deus, tem medo de Deus, porque ele não tem certa intimidade com Deus. Mas aquele que tem muita intimidade, que está perto de Deus, às vezes, ó Deus, o Senhor sabe, Pai, eu sou pecador, Senhor. Ó Senhor, o Senhor sabe que também, né, Senhor? Senhor, o Senhor não é homem como nós, o Senhor sabe que nós pecamos porque nós somos carnais. O Senhor não, o Senhor é Deus. Ah, Pai, então nós não somos culpados. É o Senhor. Essa pessoa tem coragem de confrontar Deus por causa da intimidade. Você entendeu? A intimidade faz a pessoa confrontar. Isso tem que ter cuidado. Faz com que alguns confrontem. Em contrapartida, quem tem intimidade e tem espiritualidade tem que chegar a Deus com amor. Senhor, me perdoa, não para confrontar Deus. A intimidade com Deus é bom para quem sabe administrar, mas para quem não sabe administrar, vira um verdadeiro suicídio para essa pessoa, porque ela acha, eu tenho comunhão com Deus. Lembra de Moisés? Deus, risca o meu nome do teu livro. Isso era intimidade. Olha onde Moisés entrou. A intimidade com Deus era tão grande ao ponto do cabo dizer: Senhor, se o Senhor vai fazer isso com o povo, risca o meu nome do teu livro. Se Moisés não tivesse intimidade com Deus, Moisés não ia falar isso não. Vai que eu fale isso com Deus e ele risca mesmo. Então a intimidade é bom para quem sabe administrar. Como qualquer coisa é boa, desde que a pessoa saiba administrar, meus irmãos. Então quem criou o mal foi o próprio Deus. Colocou dentro do querubim, e do querubim veio para a humanidade. Não assim para a humanidade no estilo dela cometer, ou seja, dela nascer, mas dela cometer sim. Porque também falei aqui, deixei claro, e lá a pergunta lá, o nosso tema lá, quem criou o pecado e por que o ser humano peca? Você sabe por que você peca? Você sabe por que nós pecamos? Você sabe por que o ser humano peca? Pois é porque Deus já fez o ser humano com a natureza pecaminosa. Aí o ser humano, alguns, essa natureza pecaminosa que toda a humanidade no universo tem, toda a humanidade no universo, por natureza, todo mundo tem por natureza. Você não é o culpado de ter a natureza pecaminosa não. E quem é o culpado de ter a natureza pecaminosa? O culpado é Adão. Adão é o culpado de eu ter a natureza. Não é Adão não. Isso não é questão de culpa. É porque Deus traça os seus planos, Deus tem os seus projetos para fazer as coisas de conforme a vontade dele. Não coloque a culpa em Adão. Adão e Eva foi o primeiro que cometeu a desobediência no Éden. Está entendendo? Se fosse colocar a culpa em Adão e Eva, eu colocaria a culpa tipo assim. Se fosse colocar, Adão e Eva é culpado da mulher sentir dores na hora de dar luz ao filho. Aí sim. A Eva é culpada das mulheres sentir tantas dores na hora de dar à luz, porque a mulher não iria sofrer tanto como sofre hoje. A culpada é Eva. Aí poderia colocar a culpa nela nesse sentido. Poderia colocar a culpa em Adão pelo seguinte: Adão é culpado de nós sofrer para trabalhar, porque depois que Adão desobedeceu a Deus, foi que Deus disse: a partir de hoje tu vai viver do suor do teu rosto. Aí Adão é culpado. Aí sim podia colocar a culpa em Adão, mas não colocar a culpa em Adão por causa de ter a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa nós herdamos de quem? Alguns dizem que nós herdamos de Adão. A natureza pecaminosa nós herdamos de Adão. Não é um muitos se dizem? Aí por isso eu arrumo briga quando eu falo isso. Alguns dizem que a natureza pecaminosa nós herdamos de Adão. De Adão e de Eva. É mesmo. Vem cá, vamos supor que Adão e Eva no começo do fruto. Vem cá, vamos supor que o inimigo seduziu Eva e Eva comeu do fruto, não é? Você já leu o texto de Gênesis? Pois é. Eva comeu do fruto. Depois Eva comeu do fruto, então agora só quem tem pecado é quem? É Eva. Adão não tem. Porque Eva comeu do fruto e Adão não comeu. Então Eva tem pecado e Adão não tem. Mas depois Eva chega no Adão e convence o Adão come do fruto. Aí agora Adão passa também a desobedecer. Então agora os dois estão em aspecto de desobediência. De desobediência. Mas antes de Adão e Eva comer do fruto, venha comigo, raciocine comigo, eu não quero te deixar com dúvida. Mas vamos lá. Antes de Adão e Eva comer do fruto, observe uma coisa aqui. Pouco se fala disso. Isso aqui, não sei,
pode ter aí nos Google, aí no YouTube, pode ter no Google, pode ter nas redes sociais, mas eu nunca vi. Pode até ter, mas eu nunca vi. Veja só. Quando Eva come do fruto, que era proibido, Eva passou, a desobediência entrou em Eva. Quando Adão come do fruto, ali estava a desobediência. Mas veja só uma coisa. E antes de Adão e Eva comer do fruto, será se Adão já tinha a natureza pecaminosa? No querubim nós descobrimos que quando ele falou, eu vou fazer o meu trono, ele já tinha dentro dele a natureza de pecar. E em Adão, será se já tinha essa natureza? Vem cá, venha comigo agora, raciocine lentamente comigo, esquece tudo agora, senão você não vai entender o que eu vou te falar agora. Veja só. Isso aqui precisava muitas pessoas ouvir. Muitas pessoas que querem pregar, pessoas que gostam de estudar a Bíblia, precisavam ouvir isso. Veja só. Quando Deus fez, quem Deus fez primeiro, Adão ou Eva? Adão, né? Então tudo bem. Olha o que Deus fez. Isso aqui Eva não existia. Olha, tomou, Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Está assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Lembra que esse Éden aqui já é um Éden diferente. O Éden lá de Ezequiel é um Éden mineral, só minério, onde o querubim estava. Esse Éden aqui é um Éden vegetal, é um jardim. Deus fez Adão e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar, cuidar do jardim. Versículo 16. Depois que Deus colocou Adão lá, o Senhor Deus deu ordem. O Senhor Deus deu esta ordem a Adão. Olha o que Deus disse: Adão, de todas as árvores do jardim comerás livremente. Isso aqui não existia Eva ainda. Adão, de todos os frutos da árvore do jardim, tu pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, já existia mal antes de Adão comer do fruto? Já existia, pastor, já existia Satanás. Não, mas Satanás, esse querubim que pecou, ele estava em pecado, mas aqui agora ele tem uma árvore chamada árvore do mal. Esse mal aqui não é demônio. Existe uma árvore, olha, vou repetir, para você ver, irmã Bárbara, Deus abençoe, minha querida, para você ver que antes de Adão e Eva comer do fruto, eles já tinham a natureza pecaminosa dentro deles, e do lado de fora já existia uma árvore chamada árvore do mal, a árvore do conhecimento do bem e do conhecimento do mal. E já existia mais antigamente o querubim que pecou contra Deus. Então agora o querubim é o mal, a árvore do conhecimento do bem e a árvore do conhecimento do bem e do mal está no Éden, e dentro de Adão existia a natureza pecaminosa. Isso antes de Adão e Eva comer do fruto. Porque as pessoas têm um conceito de Adão e Eva comeu, quando Adão e Eva comeu do fruto, o mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, e por isso que nós pecamos, e por isso que nós somos pecadores. Não, nada disso. Nada disso. A verdade é que a desobediência de Adão fez com que agora ele fosse punido por desobedecer. Mas veja só, antes de Adão comer do fruto, vem cá, olha o que Deus disse. Antes de Adão e Eva, não tinha nem Eva ainda. Quando comer do fruto já existia Eva, mas não tinha nem Eva ainda. Olha o que Deus disse para Adão: Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Veja só, eu sou Adão, vou colocar agora, eu sou Adão, Eva não existia. Deus coloca a árvore de conhecimento do bem e do mal no jardim. Se eu não tenho pecado, porque comer do fruto depois, se eu não tenho pecado, se eu Adão não tenho pecado, não tenho tendência de pecar, não tenho a natureza pecaminosa não está em mim, então se a natureza pecaminosa não está em mim, por que Deus vai me proibir de comer do fruto?
Se eu não sou pecador, se eu nunca tenho a natureza, não tenho a tendência de pecar, então não precisa Deus me proibir, porque eu não vou pecar. Você entendeu? Vou te dar uma explicação melhor. Se uma pessoa chega na sua casa, ela tem pavor de lasanha, ela tem ódio de lasanha, ela não gosta de lasanha coisíssima nenhuma, não gosta de lasanha coisíssima nenhuma. Só que você fez uma lasanha de tarde, e às 6 horas a lasanha ainda está quentinha. Essa pessoa que não gosta de lasanha de jeito nenhum, e tu sabe disso, você sabe que essa pessoa não gosta de lasanha. Não é o meu caso, viu, irmã Bárbara? Quando fazer uma lasanha aí, só mandar aí no zap aí, a gente chega aí na mesma da hora. É desse jeito. Então veja só, se a pessoa não gosta de lasanha, você vai sair de casa e dizer: ó, fulano, fica aí em casa aí, eu estou indo ali, né? A lasanha está em cima da mesa, eu estou indo ali, viu? Daqui a pouco eu volto. Se você sabe que a pessoa não gosta de lasanha, então você não precisa proibir ela, tipo assim: ó, fulano, eu estou indo ali, quando eu chegar, eu sei que tu está com fome, mas espera eu chegar, porque aí nós vamos partir a lasanha. Se você sabe que ela gosta de lasanha, que ela tem a tendência, ela gosta daquilo, já está dentro dela a natureza, o desejo de querer comer, então você tem que proibir, porque a pessoa gosta. Se você não proibir, ela come. Então, se você sabe que ela gosta, ela não vai suportar. Então você: ó, não coma lasanha não, não coma lasanha não, por que você está proibindo? Porque você sabe que ela tem o desejo, ela tem a tendência, ela tem a natureza de comer. Então você diz: não coma, não coma, não coma. Foi o que aconteceu com Adão. Foi o que aconteceu com Adão. Mas se a pessoa não gosta de lasanha de jeito nenhum, tu pode botar 10 lasanhas em cima da mesa e se mandar. Você vai chegar, a lasanha vai estar perfeita. Por quê? Porque a pessoa não gosta, a pessoa não tem a tendência, a pessoa não tem desejo daquilo. Então, se não tem desejo, se não tem a tendência, se não tem a natureza, então não precisa proibir, porque ela não vai cometer mesmo. Entendeu agora? Quando Deus disse para Adão: Adão, não coma do fruto, é porque Adão tinha a natureza e a tendência de comer. O desejo, chamado concupiscência, desejos da carne, já estava. O ser humano já nasceu com desejo. Gente, põe isso na mente. O ser humano já nasceu com desejo. A irmã Bárbara está falando: pode deixar, pastor, quando eu fizer. Amém, amém, amém. Só que tem que avisar 3 dias antes para me chegar e achar ela quente, né, no caso, antes de fazer. Então veja só, quando Deus proibiu Adão comer, é porque dentro de Adão já tinha tendência. Gente, põe na mente uma coisa: tudo que Deus proíbe eu fazer, é porque em mim já está o desejo de fazer antes de eu fazer. Quando Deus disse para Adão: não coma do fruto, não coma do fruto, não coma do fruto, é porque dentro de Adão já tinha natureza errônea, que Deus já fez ele com aquela natureza, e ele não iria responder por ter a natureza, ele iria responder por ele deixar essa natureza aparecer na prática. Foi isso que aconteceu com o querubim. Tire da mente que o pecado não foi depois do fruto. A desobediência de Adão foi comer do fruto, mas a natureza, a tendência de errar já estava dentro de Adão. Já estava dentro de Adão. Se Eva não comesse do fruto, Adão não comesse, os outros, ia ter alguém que ia pecar contra Deus de outra maneira, porque tinha natureza, já tinha tendência. Existe textos da Bíblia que eu sei que é meio complicado de entender. Você já viu aquela confusão com quem Caim casou, que não vou entrar no mérito? Ah, foi com as irmãs dele, mas de onde veio essas irmãs? Se Caim foi o primeiro filho, que eu não acredito, é outro mérito. Outra hora nós vamos explicar sobre isso. Os primeiros filhos de Adão e Eva, deixa-me te dizer, não foram homem, eu provo na Bíblia, não foram macho, foram fêmea. Nós vamos bater com detalhes qualquer outra hora que Deus permitir, com base na Bíblia. Então entenda uma coisa: Adão comeu do fruto. Quando Adão comeu do fruto, aí alguém já faz questão: mas pastor, de onde o senhor está tirando isso? Pastor do céu, que os primeiros filhos de Adão e Eva não foram macho. Deixa eu dar só uma pinceladinha aqui para você ver uma coisa. Eu não sei se eu vou te deixar curiosa, mas veja só. Quando Eva come do fruto, Deus chega para Eva, para Adão e para a serpente. Primeiro Deus chega para sentenciá-lo, né? Deus chega primeiro para Adão: Adão, onde tu estás? Senhor, eu ouvi tua voz e vi que estava nu, corri. Deus fala: quem te comesse do fruto que eu te ordenei para não comer? Sim, Senhor, eu comi. A mulher que o Senhor me deu do fruto, eu comi. Aí o que acontece?
Deus chega para a serpente e sentencia a serpente: a partir de hoje, serpente, cobra, tu vai viver do pó da terra. Isso é a sentença. Aí chega para a mulher e diz: mulher, olha o mistério, olha o mistério disso. Não pesquisa lá em algum lugar que não vai achar agora. Olha o que Deus diz para a mulher: mulher, a partir de hoje, nessa época a mulher não tinha filho, no caso não tinha Caim nem Abel, não tinha Caim nem Abel. Mas olha o que Deus disse: mulher, eis que a partir de hoje eu multiplicarei a tua dor na hora da tua conceição. O que é conceição? Na hora de dar luz a filho. Vem cá, se Eva não tem Caim ainda, não tem Abel, Deus vai multiplicar a dor de Eva como? Porque para multiplicar, é só se Eva já tinha dores antes. Aí agora, depois que pecou, Deus disse: eu vou multiplicar a dor. Caim e Abel veio depois do pecado, depois de comer do fruto, depois que eles comeram do fruto, Adão e Eva. E vem cá, se eles veio depois que comeu do fruto, e antes do fruto, quem foi que nasceu da barriga de Eva, que Deus disse: a partir de hoje eu vou multiplicar a tua dor? Para multiplicar é evidente que ela tinha tipo de dores antes de comer do fruto. Porque se Eva não tinha filhas, e Deus diz, se Eva não tinha filhos antes, e depois Deus diz: a partir de hoje eu vou multiplicar. Se Eva nunca teve filho, como é que Deus vai multiplicar a dor? Como é que a menina casou hoje, né? Aí alguém chegou: ó, quando tu parir o teu primeiro filho, Deus vai multiplicar a dor em tu. Multiplicar de quê? Se ela não teve outro, ela não sabe o que é multiplicação. Isso é só uma pinceladinha, né? Se Deus permitir, nós podemos estar dialogando sobre isso outra hora. Então, vamos lá, para nós ir para a nossa conclusão, entenda uma coisa: Deus é um Deus que traça os seus planos, ninguém pega Deus de surpresa. Deus não se entristece, não, que Deus não é homem, Deus já sabe de todas as coisas. Nós aqui com nossa mentalidade fraquinha achamos que Deus se entristece. Ai, Deus está triste comigo, ai meu Deus, Deus está decepcionado comigo, Deus está decepcionado comigo porque eu pequei. Gente, para com isso, ninguém decepciona Deus, Deus já sabe todas as coisas. Ou porventura você acha que você vai chegar num lugar aí, quem é aquele? É Deus. O que é que ele está ali fazendo? Ó, Deus está lá atrás da porta chorando. Por quê? Porque tu desagradou, tu é um servo, uma serva, e tu pecou contra Deus. Deus está triste, Deus está lá chorando. Olha como Deus está chorando, triste comigo. Para com isso, quem é que entristece Deus? Entristeceria se Deus não soubesse o que eu iria fazer. Entristeceria se Deus não fosse um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Deus sabe tudo. Tudo está traçado, os projetos de Deus, os planos de Deus, tudo está traçado. Até essa live aqui agora, que ontem eu não sabia que ia fazer hoje, Deus já estava com ela registrado que eu iria fazer hoje. Está tudo traçado, não tem como. Tá tudo aquelas pessoas que crescem na vida, aqueles que ficam embaixo, já está tudo traçado por Deus. Uns vai, outros ficam. Uns morrem mais cedo, outros mais tarde. Já está tudo traçado por Deus. Ou então nós não podemos pregar que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Tudo está traçado, tudo está nos planos de Deus. Amém? Nós vamos ficar por aqui com nossa live, né? Não surgiu nenhuma interrogação aí concernente o assunto, né? Mas graças a Deus por esse período que tivemos junto. Louva a Deus pela vida do meu irmão Edilson, que está aí desde o início até agora. Deus abençoe. A irmã Simone Marques de Oliveira, Deus abençoe, minha querida, grandemente. A irmã amiga Luciana, muita falta, saudade, irmã, Deus abençoe grandemente, grandemente mesmo, está aí conosco desde o início da nossa live. O irmão Wellington Santos, Deus abençoe, meu querido, aí assistindo essa live. Eu espero que fui o instrumento de Deus a explicar algo ao vosso coração, né? A irmã Elisângela Oliveira, Deus abençoe também. O Weber Chaga, né? Deus abençoe também o irmão amigo Weber, Deus esteja no controle de tudo. A irmã Elisângela já falei, a irmã Bárbara aí que já está na responsabilidade de quando fazer a lasanha, está mandando aí no zap. Quer dizer, não é mandar no zap, né? Que mandar no zap é mandar sua foto. Mas eu louvo a Deus pela vida de todos vocês aí, gente, que estivemos juntos. Amém? Deus abençoe. E esta foi a meditação nesta noite. Assim nós vamos andando, assim cada dia que passar vamos estar aí dialogando sobre algo.
Eu estava com curiosidade de fazer uma live sobre, não vou explicar agora, sobre Salmo 119. É que eu vi essa semana uma pessoa meio paratinado concernente Salmo 119, porque no Salmo 119 é interessante, né? Aparece Salmo 119, não é em todas as traduções, mas aparece de vez em quando algumas letras que é meio estranha, né? No Salmo 100, não é em todas as Bíblias, essa aqui não tem, essa Bíblia nessa tradução não tem. Aparece tipo assim, no Salmo 119, um nome assim, Aleph, aí começa a leitura, um exemplo, Aleph, aparece a leitura Aleph. Não sei se na tua Bíblia aí tem a palavra Aleph. Salmo 119, tá falando, lá tem o nome Aleph, aí tem: bem-aventurados os irrepreensíveis dos seus caminhos, que anda tal, e busca 3, não pratica a iniquidade. Aí tem outra letra, Beta, aí vem: tu ordenaste tal. Beta não, Beit, aí vem tal, lá embaixo tem Gimel, aí vai explica lá embaixo tem Tessadi, aí vai. Aí alguém diz: o que é isso? Alfa, Aleph, Beit, Veit, Iud, Re, Vav, Shin, Kof, Lamed, Mir. Aí vai. E uma hora Deus permitiu, eu estaria explicando sobre isso, né? Que ali, o que é aquilo ali? Por que aquelas letrinhas estão lá ou não está? Aleph, Aleph, Aleph. Por que está lá? O que quer dizer Aleph? Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. No grego é alfa, no hebraico é Aleph. Outra hora estaria explicando sobre isso. Irmãos, Deus abençoe a todos vocês, e assim estamos juntos a cada dia. Que Deus abençoe grandemente, viu? Vamos estar orando e assim buscando as bênçãos de Deus em prol das nossas vidas. Eu sei que a Bíblia é um livro misterioso, e Deus quer que a cada instante nós venhamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, Espírito Santo, graças eu te dou por esse momento que o Senhor concedeu, essa oportunidade de estar presente aqui, meu Pai, dialogando, meu Deus, explicando a Tua palavra. Santo de Israel, eu sei, meu Deus, que é um estudo que traz curiosidade, e a gente vai descobrindo de onde surgiu algumas coisas e por que estar ali, qual é o propósito. Meu Deus eterno, muito obrigado por essa noite. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que esteve aí juntos, estudando, juntos, aprendendo a palavra. Papai Celestial, Deus eterno, graças eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esta hora, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo pela vida de cada um, de cada uma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, que Deus possa abençoar a todos, e assim nós vamos andando a cada dia, e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado mais e mais. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. Compartilha essa live, né? Sinta de Deus, compartilha, né? Não vai encher a memória do teu celular, só clicou, compartilhou, você não vai perder nada com isso, só tem a ganhar, porque você está compartilhando coisas boas. Deus abençoe grandemente, um forte abraço a todos e até a próxima.